gripados, que estão se recuperando do Covid. Mas nós, pela graça de Deus, estamos aqui, né, irmãos? Então nós continuamos adorando por nós e por eles também. Com certeza gostariam de estar aqui e não podem por conta do resfriado ou do Covid. Convido vocês agora a orar comigo para que a gente possa passar para a palavra, que é o que importa, né? Papai, nós te agradecemos pela sua presença neste lugar. Nós te pedimos que tu fale conosco tudo aquilo que o Senhor queres falar. Espírito Santo, tu tens total liberdade aqui. Eu não quero nada, Espírito Santo, a não ser um instrumento, sabe? Ser aquela que vai só ser uma portadora daquilo que tu queres falar. Espírito Santo, que eu não venha te atrapalhar naquilo que tu queres fazer neste lugar. Em nome de Jesus, fala nos nossos corações. Nós repreendemos toda ação do inimigo que tenta atrapalhar, que tenta fazer alguma coisa para que alguém não entenda, Senhor, a tua mensagem. Eu oro para que haja entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor gosta muito de dar tema para as mensagens dele, né? Então, hoje a mensagem, se eu fosse dar um tema da mensagem, seria o reino de sacerdotes. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um reino de sacerdotes, que é o desejo do coração de Deus. Abram comigo lá no livro de Êxodo 19. Êxodo 19, 5 e 6, nós vamos ler. Ezequiel. Quem achou, diga amém. 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás. Olha só o que diz aqui no 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Para dar um contexto para vocês, Moisés tinha subido no Monte Sinai e ele estava tendo uma conversa com Deus. E lá Deus disse isso para ele, olha, se vocês ouvirem a minha palavra, estava falando para Moisés e para o povo também. Ele disse assim, ó, se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês guardarem a minha aliança, então vocês serão minha propriedade particular, vocês serão meus. E então vocês serão meus, aí ele diz assim, ó, e vocês serão um reino de sacerdotes. Aqui então mostram o desejo de Deus, e o desejo de Deus é que ele sempre quis um reino de sacerdotes, e não um reino com sacerdotes. Tá, mas e qual é a diferença de um reino de sacerdotes e com sacerdotes? Um reino com sacerdotes seria um reino com algumas pessoas indo à presença de Deus e recebendo a mensagem de Deus e passando para as outras pessoas que não se chegavam à presença de Deus. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos se acheguem à presença dele, que todos sejam sacerdotes. Por isso que é um reino de sacerdotes e não com alguns sacerdotes. E o que um sacerdote fazia no tempo da Bíblia no Antigo Testamento? O sacerdote era aquele que ia no templo ou no tabernáculo, levava um animal como sacrifício e ofertava a Deus. Mas Moisés também era um sacerdote. Moisés, ele ia à presença de Deus, mesmo sabendo que ele poderia morrer. Ele ia à presença de Deus. Moisés, ele fazia o papel de conectar o homem com Deus. Então, aquele povo, ele não se chegava à presença de Deus porque ele tinha medo. Eu quero ler com vocês o que está escrito lá em Apocalipse 5, do 9. 5, 9 e 10.
Apocalipse 5, 9 e 10, olha o que diz. E entoando um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então aqui no final da Bíblia está falando, olha, Jesus ele comprou por preço de sangue todo o povo de toda língua, tribo, nação, para que nós fôssemos um reino de sacerdotes. Amém? Esse sempre foi o desejo de Deus. E Jesus, com o seu sacrifício de morte lá naquela cruz, ele nos comprou com um preço alto de sangue, para que hoje nós pudéssemos dizer que nós somos sacerdotes, nós fazemos parte desse reino. Amém? Mas Deus chama todos lá. Vamos mais para frente para nós ver a história lá de Moisés. No 20 agora. No Êxodo. Êxodo 20, 18 e 19. Olha o que acontece. Deus chama todo aquele povo para ir para a presença dele. E é só Moisés para a presença de Deus. Mas Deus disse assim, não, eu quero que todos venham para a minha presença. Aí Deus manda eles se consagrarem. Mas olha só o que acontece. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor de trombeta, e um monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Aqui nós percebemos que o povo ficou com medo da presença de Deus. E nós entendemos uma coisa. Eles entenderam algo que é muito real. Que toda vez que a gente chega diante da presença de Deus, algo morre dentro de nós. Deus tira algo nosso e coloca algo dele. A presença de Deus é para aqueles que realmente querem morrer, querem se sacrificar, querem deixar de lado as suas vontades e fazer a vontade dele. Querem abrir mão daquilo que sonharam, que desejaram, para viver aquilo que Deus tem para eles, o propósito pelo qual eles foram criados. Amém? Então, ali eles demonstraram que mesmo Deus querendo um reino, Deus falou ali, um reino de sacerdotes, eles falaram, não, nós queremos um reino com sacerdotes. Nós queremos que alguém vá até a presença de Deus. Nós queremos que alguém vá, e se tiver que morrer, que seja Moisés, que não sejamos nós. Vai lá, Moisés. Fala com Deus. Coloca a tua face lá, e se tu tiver que morrer por causa disso, beleza, Moisés. Mas a gente vê uma coisa. É assim muitas vezes somos nós. Porque nós queremos que o pastor pague o preço. Que o pastor se prepare, jejue, ore e traga a mensagem para nós aqui na terça, na quinta, no domingo. Mas Deus está dizendo assim, não. Qualquer um de vocês que aceitaram a Cristo e que tem o Espírito Santo dentro de vocês, vocês são aptos para carregar a mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Porque não somos nós, irmãos. Não sou eu, Mariane, que está trazendo a mensagem para vocês. Nós sabemos que é o próprio Espírito Santo. E olha, eu digo uma coisa para vocês, não existe honra maior do que ter o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Porque nós podemos dizer assim, Adão e Eva, quando eles pecaram, o que aconteceu? Eles não podiam mais ver Deus todos os dias. Eles se encontravam, Adão e Eva se encontravam com Deus ao entardecer todos os dias. Falavam com Deus, podiam perguntar coisas para Deus, mas olha o que acontece. Eles pecaram. E daí Deus não aparecia mais para eles. E aí que Deus manda Jesus. Para quê? Para que o plano dele de ter um relacionamento com nós voltasse. Só que Jesus, ele faz algo muito mais grandioso. Ele coloca Deus dentro de nós. Ele coloca o próprio Deus dentro de nós, habitando dentro de nós. Então nós não precisamos mais esperar o entardecer para falar com Deus. Nós podemos falar com Deus 24 horas do nosso dia. Nós podemos falar com Deus aqui na igreja, mas nós podemos, e nós devemos, na verdade, falar com Deus lá na nossa casa,
dentro do carro, aonde nós estivermos, nós podemos falar com Deus. E isso é uma honra. Amém? Sabe, um dia eu vi uma pastora falando assim, que um dia os anjos vão perguntar assim, para nós, como é que é ter Deus dentro de vocês? Porque eles têm Deus todos os dias, mas como é ter Deus dentro de vocês? Como é sentir Ele habitando através de vocês? Como é isso? Isso é maravilhoso. Nós, então, somos um reino de sacerdotes e agora é a hora, irmãos, de nós nos colocarmos nessa posição de sacerdotes, de carregarmos a mensagem de Deus para as outras pessoas. E eu digo mais, nós carregarmos a mensagem de Deus para as pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem esse Deus amoroso que nós conhecemos. É isso que Deus quer. Amém? Só que acontece uma coisa muito grave, irmãos, quando a gente terceiriza esse sacerdócio. Quando a gente diz que nem aquele povo assim, não, pastor, vai lá e fala com Deus e traz a mensagem para nós. Acontece algo também. Lá no 32, do 1 ao 5, fala o que acontece quando nós terceirizamos o nosso sacerdócio. Quando a gente não tem um encontro com Deus, quando a gente não busca a presença de Deus na nossa casa, olha o que acontece. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acordou-se Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-as. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. Irmãos, Moisés estava 40 dias no monte falando com Deus. E o povo ficou lá sem o mediador deles, sem aquele que conectava eles com Deus. Moisés era o mediador. Moisés conectava o povo com Deus. Moisés levava a mensagem de Deus para o povo e do povo para Deus. Esse era o trabalho de Moisés. Só que Moisés ficou 40 dias lá e o povo já não sabia se Moisés tinha morrido, o que tinha acontecido com Moisés. E aí a hora que eles falam, pegaram todo o ouro, pegaram brincos, pegaram todas as joias que eles tinham e fizeram um bezerro de ouro. Para quê, irmãos? Para adorar? Só que a hora que acontece aqui, eles disseram assim, quanto a este homem que nos tirou do Egito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Foi Moisés que tirou eles do Egito? Não, né? Foi Moisés que abriu o mar vermelho? Foi Moisés que mandou as pragas? Não, né? Foi Deus. Então aqui nós já vemos que a mentalidade deles estava totalmente errada. Não tinha sido Moisés que tinha feito tudo isso por eles. Tinha sido Deus. E mais adiante a gente vê assim, que eles colocaram esse bezerro no lugar de adoração. Só que esse bezerro não estava lá, irmãos, para substituir Deus. Esse bezerro estava lá para substituir Moisés. Porque Moisés era o ídolo deles. O povo precisava de Moisés para mediar eles com Deus. E isso era tão triste, porque eles tinham a oportunidade de ver Deus. E eles não viam Deus por medo de morrer, por medo daquilo que eles teriam que sacrificar, irmãos. Está na hora da gente viver o nosso sacerdócio. Sabe, eu não estou dizendo aqui que nós não precisamos do pastor. Não, muito pelo contrário, a gente precisa do pastor, assim como a gente precisa de todos os ministérios da igreja. Profeta, evangelista, apóstolo, mestre, a gente precisa de todos eles. Só que isso, irmãos, esses ministérios na igreja servem para organizar a igreja, para a igreja avançar, para a igreja alcançar almas, não para a gente ter um relacionamento com
culto. É uma das coisas mais erradas que a gente pode falar. Porque a gente não vem aqui para assistir culto, irmãos. A gente vem aqui prestar um culto a Deus. Porque, como eu falei, quando os sacerdotes iam ao templo ou ao tabernáculo, eles iam e levavam um animal para queimar. Vocês acham que alguém ia lá e sentar e dizer assim, agora eu vou ver os animais que estão sendo queimados? Não, irmãos. Ou eles iam lá para ofertar algo, ou eles não iam. Os sacerdotes iam lá para oferecer algo a Deus. Senão eles nem colocavam os pés lá, eles não sentavam para ver os animais sendo queimados. E isso que nós temos que aprender a fazer. Nós devemos aprender a cultuar ao Senhor, a já vir pronto, já vir cheio do Espírito Santo. Não esperar que o irmão que está aqui fazendo um louvor chegue e coloque fogo e faça algo que sei lá, que a gente às vezes não faz em casa. Porque o certo, irmãos, seria ter uma cadeira. Sabiam? Porque aqui ninguém veio para assistir culto, aqui todo mundo veio para cultuar o Senhor, amém? O certo é ter só uma cadeira. Porque na real só tem um assistindo o culto, que é Deus. E ele está sentado num trono. E só ele lá de cima ele pode dizer assim, ó, eu gostei do culto. Muitas vezes a gente fala, né, eu não gostei muito do culto hoje. Tá, mas o culto não é para você. O culto é para Deus. É ele que tem que dizer assim, olha, a adoração de vocês subiu como incenso. Olha, eu gostei como vocês me adoraram. Eu gostei da palavra que foi pregada. Realmente era o que estava no meu coração. Mas tem gente que fala, não, eu não gostei muito do culto hoje. Mas aprenda a falar isso, para quando vocês ouvirem uma coisa dessas, vocês falam, mas o culto não é para você. O culto é para o meu Deus. Então, eu quero dizer para vocês, então, o que faz um sacerdote? Um sacerdote, ele tem muitos papéis dentro da igreja. E fora também. Ele tem serviço, ele tem papel de orar, mas uma das principais funções do sacerdote é a adoração. Nós somos criados para adoração, irmãos. Nós somos criados para adorar. Amém? E sobre a adoração, o que eu queria falar para vocês, está lá no livro de João, no capítulo 4. Eu quero ler toda a história aqui da mulher samaritana, que vai do 5 até o 29. O cabo. Tá precisando do cabo. Levar a Bíblia. João do 4, do 5 ao 29, fala da mulher samaritana. Queria ler com vocês. Do 5, perdão. Chegou, pois, uma cidade samaritana. Jesus chegou, irmãos, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tem
vê, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Amém. Até aqui, irmãos. Então, essa mulher samaritana, ela estava no poço, e ela estava no poço ao meio-dia. Provavelmente, irmãos, estava a mais de 40 graus. E as mulheres naquela época, a cultura era ir buscar água de manhã cedo por conta do sol, que era no deserto, né? Mas ela ia ao meio-dia para não encontrar com as outras mulheres. Porque provavelmente ela estava com algum dos maridos, ou já tinha estado, né? Com alguns dos maridos daquelas mulheres que iam lá para pegar água. E aquela mulher faz uma pergunta para Jesus. Ela pergunta, onde é o lugar para adorar? Ela pergunta para Jesus. E aí Jesus responde assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo? Está chegando a hora em que eu vou comprar para mim um reino de sacerdotes que vão me adorar, que vão me exaltar e que vão me buscar, e não importa o lugar, eles vão me buscar em espírito e em verdade. É isso que Jesus estava dizendo. Chegou a hora em que eu vou comprar para mim e para o meu Pai um reino de sacerdotes, e que eles vão me adorar onde eles forem, em todos os lugares. Porque a pergunta, irmãos, não é onde eu vou adorar, é como eu vou adorar e quem eu vou adorar. Porque essa mulher, ela era uma adoradora, ela adorava, só que não era Deus. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso coração foi feito para adorar a Deus. Mas quando nós não adoramos a Deus, quando Deus não é o centro das nossas vidas, a gente acaba adorando a outros ídolos, como aquele povo lá que a gente estava lendo com Moisés. Essa mulher, ela tinha os homens como centro da vida dela. Os homens eram os ídolos. E aquela mulher, ela estava destruída. Porque é isso que acontece quando a gente coloca ídolos no lugar de Deus. A gente é destruído. Aleluia. Jesus diz para ela que ela estava no 6º marido. Então passou 6 homens pela vida dela. E teve que chegar ao 7º homem na vida dela. Teve que aparecer o 7º homem na vida dela, para que a vida dela fosse restaurada. Irmãos, aqui a gente entende que é o 6º marido, porque Jesus fala assim, olha o que ela fala. Porque 5 maridos já tivestes, e esse que tu agora tem já é outro. Não é seu marido. Então, já tinham passado 6 homens na vida dela. Então, a pergunta, irmãos, não é onde a gente vai adorar, mas sim como a gente vai adorar. Porque a nossa adoração, ela não pode ser mecânica. E Jesus fala isso. Deixa eu só achar onde é que eu deixei aqui. Mateus 15, não precisa abrir, eu leio aqui, Mateus, olha só, o que Jesus fala. Mateus 15, 8 e 9. A nossa adoração, ela não pode ser mecânica, ela não pode ser algo vazio, algo digamos, externo. Ela tem que ser algo interno, irmãos, para depois ser externo. Diz assim, este
verdadeiros adoradores. E se Jesus disse os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores, ou os adoradores a outras coisas que não a Deus. E uma das coisas que Jesus fala aqui em João, que ele diz que nós precisamos conhecer aquele a quem nós estamos adorando. Amém? Jesus diz assim, vocês adoram aquele a quem vocês não conhecem. Como a gente vai adorar alguém que a gente não conhece? Como saber o que dizer para uma pessoa que a gente não conhece? É como quando o Maurício para de tocar e ele diz assim, libera uma canção agora, fale palavras de amor agora para o Pai. Mas como falar uma palavra de amor para um Pai que tu não conhece? E como conhecer, irmãos? Lendo a Bíblia. Nós só conhecemos a Deus se nós tivermos tempo de intimidade com Ele e se nós pegarmos a Bíblia para ler. Mas não de uma forma vazia. Não, lendo a Bíblia pedindo Espírito Santo. Eu quero conhecer o meu Pai. Amém? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, irmãos, é antes de querer adorar ao Senhor, a gente tem que aprender a conhecer a Deus. E isso nunca vai ser por completo. Nós sempre vamos conhecer Deus. E mesmo quando nós estivermos lá no céu, reinando com Deus, nós ainda vamos estar conhecendo outras faces de Deus. Porque Deus é infinito. E nós precisamos adorar a Deus também com as nossas emoções. Que elas fazem parte da nossa adoração. E para vocês entenderem melhor isso que eu quero dizer, quem conhece o pastor Luciano Subirá? Amém. Ele conta uma história, irmãos, que é para vocês entenderem melhor como adorar a Deus com as nossas emoções. Ele conta uma história assim, um casal chegou para ele e o homem estava muito bravo e a mulher estava assim chateada. E aí eles reclamam assim pro pastor, o marido reclama assim pro pastor. Ela passou a vida inteira pedindo para que eu fosse no mercado com ela e eu nunca ia no mercado porque eu detesto ir no mercado. E agora que eu fui no mercado com ela, ela tá com essa cara feia. E a mulher calada o tempo todo. E aí o pastor Luciano disse que perguntou para a mulher o que tinha acontecido e ela falou assim, na verdade eu nunca quis que ele fosse no mercado comigo. Eu queria que ele quisesse ir no mercado comigo. Porque, irmãos, Deus não quer que você adore Ele como uma coisa mecânica, como uma coisa, estou adorando. Não, Ele quer que você queira adorar Ele. Ele quer que você queira estar na presença dEle, que você queira buscá-lo. Amém? Esse é o desejo de Deus. E outra forma que nós devemos também adorar a Deus é com a nossa satisfação. E essa é a forma mais extravagante de adoração a Deus. Por quê, irmãos? Porque quando você entender que adorar a Deus vai nos satisfazer e vai suprir tudo aquilo que tem de vazio dentro de nós, aí nós vamos estar adorando a Deus por completo. A gente precisa aprender a adorar a Deus, não importam as circunstâncias que a gente está vivendo. Se a gente tem o que comer ou não tem o que comer, se a gente tem roupa nova, se a gente não tem roupa nova, se a gente está com saúde ou não, a gente precisa aprender a adorar a Deus, não importam as circunstâncias. Porque à medida que as pessoas à sua volta, que elas não são convertidas e elas verem que você está adorando a Deus, em todas as circunstâncias da sua vida, eles vão dizer assim, tá, mas tu está passando por isso, como é que tu está ainda adorando a Deus? Eles vão ver em você uma satisfação, porque eles vão ver que aquele Deus supre todas as suas necessidades, e aquele Deus, Ele vai lá naquele buraco que está dentro do seu coração, e Ele preenche tudo. E eles vão dizer, eu quero conhecer esse Deus, e aí você vai estar evangelizando através da sua adoração. Aleluia. Amém? Elas vão querer conhecer esse Deus. Essa mulher samaritana, ela passou a vida inteira procurando um noivo. E teve que aparecer Jesus, o noivo, de encontro com ela. Vocês sabem uma curiosidade que no Antigo Testamento a gente vê vários patriarcas encontrando as suas noivas no poço.
Rebeca foi encontrada no poço, Zípora foi encontrada no poço, Raquel foi encontrada no poço, e Jesus, o noivo, encontra sua noiva no poço, porque a mulher samaritana, irmãos, estava representando a igreja. Ali Jesus estava começando a mostrar quem ia ser a noiva, quem ia ser a igreja, que ia adorar Ele em espírito e em verdade. Amém? E Jesus está fazendo um convite para nós nessa noite, para que a gente deixe os nossos cântaros, para que a gente deixe os nossos ídolos. Eu não sei qual é o ídolo que às vezes a gente coloca no lugar de Deus na nossa vida. Agora mesmo na pandemia, que a gente ficou tempos sem vir na igreja. Eu não sei o que vocês fizeram, eu não sei se vocês colocaram algo como mediador entre vocês e Deus, se foi uma pregação no YouTube que substituiu, se foi somente escutar louvor. Mas o desejo de Deus é que vocês entrem no quarto de vocês, fechem a porta e busquem a presença deles individual, porque foi para isso que Jesus morreu, para que nós tivéssemos livre acesso a Ele. O véu foi rasgado. E o véu foi rasgado para demonstrar que nós temos livre acesso a Ele. Agora não tem mais mediador. Nada pode nos separar da presença de Deus. Tem um salmo que diz que se nós subirmos ao mais alto céu, lá o Senhor está. E se nós formos no mais profundo mar, lá Ele está também. A presença de Deus nos persegue. Glória a Deus. A presença de Deus, ela nos persegue, irmãos. E nós não podemos fugir dela. E nós não podemos deixar que o medo de nós deixarmos os nossos velhos hábitos, as nossas vontades, nós não podemos deixar que o medo de deixar as coisas que não importam para trás. Muitas vezes nós colocamos isso no lugar de Deus, a nossa vontade. Eu tenho medo de chegar na presença de Deus e Deus disser que eu tenho que deixar tudo. Mas eu sinto muito, se você está seguindo Jesus, Jesus está te chamando para largar tudo mesmo e para seguir somente Ele. E a sua vontade, irmão, eu sinto muito, mas não importa mais, o que importa é a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo assim, irmãos, eu não sei o que você deseja mais. Se você quer pão, Jesus disse assim, eu sou o pão da vida. Você quer água? Eu tenho água para você e a água que você nunca mais terá sede. E essa água flui direto do trono de Deus. Glória a Deus. Você quer intimidade? Jesus está dizendo, eu quero ser íntimo seu. Você quer ter um amigo? Eu sou o teu amigo. Você quer ser consolada? Eu tenho um consolador que vai estar com você em todos os momentos. Nós somos todos sacerdotes, irmãos. Nós somos todos aptos a estar na presença de Deus, buscar pela presença de Deus, entregar algo para sacrificar a Ele. Nós somos aptos, irmãos. Ninguém mais é mediador entre você e Deus. Ninguém mais. Ninguém sabe o que você passa a não ser Deus. É Ele que está com vocês em todos os momentos da vida de vocês. Desde o levantar até o deitar, é Ele que está com vocês. Então, como que eu vou chegar para alguém e vou querer que alguém coloque a mão na minha cabeça e ore por mim por algo que ele nem entende direito? Que eu vou contar um pouco do que está acontecendo. Só quem está vendo totalmente o que eu estou passando é Deus. Então, é só nas mãos dele que eu tenho que colocar o que eu estou passando. Amém? Nós temos livre acesso a Deus, irmãos. E Ele está te chamando para você ser um adorador. Ele está te chamando para você ser um verdadeiro adorador. Que o adore em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque é o Espírito Santo que vai te ensinar a adorar ao Senhor. Amém? Quero convidar você para nós adorarmos ao Senhor. Se você quer dizer hoje para Ele, Senhor, eu não quero ter medo de estar na sua presença. Aleluia, Senhor.
Eu sei que o Senhor tem uma mensagem especial para cada um de nós. Nós só precisamos nos achegar a Ti, Senhor, e não ter medo, Senhor. Não ter medo daquilo que o Senhor vai fazer. Nós precisamos aprender a confiar que o Teu caminho é melhor que o nosso, Senhor. Nós precisamos aprender a confiar que Tu tens o melhor para nós. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu estás conosco, porque Tu entregou o Seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Nós não somos merecedores da Tua graça e da Tua misericórdia, mas Tu a derrama sobre nós todos os dias de nossas vidas. Pai, sem Ti nós nada podemos fazer. Nós queremos a Sua presença, Senhor, mais do que tudo em nossas vidas. Nós queremos a Sua presença, Senhor, porque a Tua presença, ela nos muda, ela nos molda. Pai, nós sabemos que o Senhor não precisa da nossa adoração, mas mesmo assim nós Te adoramos. Nós fazemos parte desse reino de sacerdotes que o Senhor comprou a preço de sangue. E nós Te agradecemos por isso, Senhor, porque nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos achou. Tu nos achaste, Senhor. Tu nos achaste mesmo nossas iniquidades, os nossos pecados. E mesmo com tantas falhas, Senhor, Tu escolhe estar conosco todos os dias. Tu nos ama, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço pelo Seu amor que é derramado sobre as nossas vidas. Senhor, sem a Tua presença nós não podemos fazer nada. Adora o Senhor, porque Ele é digno, Ele é digno. Nós temos livre acesso a Ele. Nós temos Ele dentro de nós. Nós somos um templo. Nós somos um templo. E aonde nós formos, a igreja está em nós. Quando você encontrar alguém, irmão, quando você encontrar alguém que fale dos problemas, que fale de algo que está passando, não espere falar com o pastor, não espere chamar alguém, não. Ore você, irmão. Ore você é a igreja. O templo é você. Aonde você for, a igreja está lá. A igreja está lá no seu serviço. A igreja está lá onde você estuda. A igreja está lá na sua casa. Não é o pastor que vai lá e vai orar. Você vai orar porque Deus te deu essa autoridade. Deus te deu essa autoridade. Vai atrás dos viúvas e dos órfãos. Seja a igreja. Aonde você for, você é a igreja. Você é sacerdote. Você foi comprado com preço de sangue. Não jogue isso fora, irmão. Deus te deu essa autoridade. Você é Jesus lá onde Deus te plantou. Eu não sei onde Deus te plantou, mas é lá naquele lugar que Ele quer te usar. É lá que Deus quer ganhar almas. Você está lá, irmão, para ganhar almas. Aonde Deus te colocou, você está para ganhar almas, para alcançar vidas. Você é a igreja lá. Não envergonhe a igreja. Demonstre amor. A gente sim, a gente odeia o pecado, mas a gente ama o pecador assim como Deus. Demonstre misericórdia por aqueles que estão à sua volta. Você é
Glórias a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, era isso que eu tinha. Podem sentar. Era isso que eu tinha no meu coração para compartilhar com vocês.